Agricultura BR de volta e agora para falar de clima. E nós temos acompanhado alguns impactos importantes na mapeamento de chuvas que tem ocorrido pelo Brasil. Enquanto, por exemplo, Rio Grande do Sul, parte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul não recebem chuvas, nós estamos tendo chuvas extremamente expressivas no Nordeste brasileiro, com destaque às perdas que vão sendo registradas no estado do Sergipe, também em parte do Sudeste brasileiro, em especial Minas Gerais, vários municípios, principalmente municípios que são produtores de café, embaixo d'água. E para falar a respeito deste assunto, para falar a respeito dessas precipitações e os impactos do Laninha, nós vamos conversar agora ao vivo com o meteorologista Guilherme Borges, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Guilherme, obrigado pela sua participação. Começando pelas chuvas mais expressivas, né? Elas estão ali concentradas em parte do Sudeste, no Nordeste brasileiro. Também chove muito no Mato Grosso e Goiás. Como é que está sendo essa distribuição das chuvas no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer estar aqui contigo. Então, realmente, como você muito bem falou, né, a gente está tendo uma distribuição da chuva muito presente, né, aí na região norte, nordeste, centro-oeste e sudeste brasileiro. Sempre importante frisar que essa estação, a verão, né, a estação que a gente está presente agora, ela é a mais chuvosa naturalmente no Brasil. Mas, como você muito bem observou, a gente tem alguns impactos climáticos que, pode-se dizer assim, dos oceanos, né, moldam basicamente o clima dos continentes. E isso está tendo reflexo basicamente nessa chuva mais presente. A gente está tendo uma zona de convergência do Atlântico Sul bem presente ao longo dos últimos dias, mas desde que iniciou o nosso verão, esse é o terceiro episódio, que é basicamente aquela banda de nebulosidade que se estende desde a faixa norte ali e se estende até o sudeste, mas ela migra de posição ali entre norte e nordeste brasileiro, favorecendo esse cenário de chuva mais intensificado. Então a gente viu essa condição muito presente ao longo desse início de verão, mas a gente já via essa tendência, pode dizer, de chuva mais presente já na segunda quinzena da primavera, quando a chuva começou a voltar. Quando a gente olha principalmente para o cenário futuro, a gente segue com essa tendência de chuva mais pronunciada em toda a região norte, nordeste, centro-oeste e também sudeste brasileiro. Guilherme, dá para afirmar que isso que a gente tem visto, também pensando nos corredores de umidade, mas isso já é, de certo modo, efeitos de Laninha? Com toda certeza. Quando a gente olha principalmente para os efeitos característicos do fenômeno Laninha, né, que foi afirmado pela NOAA nos últimos boletim deles, né, o Laninha ele favorece principalmente essa maior formação de canais de umidade, né, de zonas de convergência do Atlântico Sul. Por quê? Porque ele aumenta basicamente a frequência de frentes frias que passam pelo sul e pelo sudeste. E além de redirecionar esse transporte de umidade lá da faixa norte brasileira. Então, esses fatores, claro, somado com outros fatores meteorológicos, ajudam a formar esses canais de umidade. Em anos de laninha, a gente tem essa presença mais frequente de canais de umidade. E, claro, esse cenário mais frio no Pacífico, que é o laninha, né, impacta diretamente, pode-se dizer, essa condição. A gente continua com temperaturas ali também na costa brasileira. É sempre bom fazer uma analogia geral, quando a gente olha principalmente para as temperaturas ali do Oceano Atlântico, próximo da costa brasileira, pegando principalmente a região nordeste e também sudeste, a gente está com temperaturas ali dentro da média, um pouco acima da média, o que favorece mais ainda o deslocamento lento dessas frentes frias, que acabam estacionando, formando esses canais de umidade, né, redirecionando e deixando essa condição de chuva mais presente. Então, pode-se dizer sim que é um sinal claro do Laninha, mas sempre importante frisar, o nosso clima ele tem outras coisas que impactam, a gente tem aí outros fenômenos climáticos, pode-se dizer assim, que estão dando um empurrãozinho nessa chuva mais presente, e a gente deve ter um verão, sim, com chuva acima da média, assim como a gente já está observando em boa parte da região nordeste, norte, centro-oeste e também sudeste brasileiro. Guilherme, nesses estados em que a chuva não tem chegado e até os índices de produtividade da soja que está instalada no Rio Grande do Sul, no norte do Paraná principalmente, sul do Mato Grosso do Sul, onde os índices de produtividade começaram a recuar, já tem alguma sinalização de algum tipo de mudança? Então, quando a gente olha principalmente para o cenário de chuva na região sul,
o Laninha ele favorece principalmente para essa chuva mais reduzida na faixa sul, certo? Mas essa frequência de frentes frias passando por ali e esse redirecionamento desse transporte de umidade lá da faixa norte ainda vai deixar, né, essa chuva mais irregular, mas ainda presente na faixa sul. A tendência é que a gente tenha chuva dentro da média. Quando a gente olha para um cenário futuro, a gente tem pancadas de chuva retornando, principalmente para a região norte do Paraná, mas importante frisar que essa chuva tem uma variabilidade no verão. O que acontece? Ela acontece mais na forma de pancada, chove mais numa região, chove menos na outra. E a tendência, principalmente, né, para frente, é que a chuva seja mais dentro da média em boa parte da faixa sul, pegando principalmente os três estados. Mas existe uma variabilidade, né, principalmente da chuva nesse momento, porque tem essas frentes frias que passam um pouco afastadas, tem esse redirecionamento da faixa norte. Olhando para um cenário, a tendência é que o mês feche dentro da normalidade. E sempre importante frisar que a faixa sul tenha uma chuva bem distribuída ao longo do ano, e a tendência é que tenha volumes significativos, bons até, de chuva ao longo dos próximos meses, pegando principalmente janeiro, fevereiro e março. Guilherme, para encerrarmos e falando também principalmente de Laninha, Laninha e todos os outros fenômenos climáticos têm aquela marca dos 3 meses, 90 dias. Nesse período que a gente tem pela frente, né, que ele vai coincidir ali com final de março, começo de abril, qual que é a tendência que se tem para o Laninha? É uma consolidação, é um enfraquecimento? O que a gente pode esperar desse movimento climático? O que acontece? Para a gente ter uma definição do fenômeno Laninha, né, a gente precisa de 3 meses consecutivos com temperatura abaixo de menos 0,5 graus lá no ninho 3,4. E aí a gente tem esse índice ONI, que a gente chama na meteorologia, né, que classifica esses 3 meses com temperatura abaixo da normalidade para ter a afirmação do fenômeno Laninha. E quando a gente olha principalmente para o futuro, né, para essa estabilização, sempre se tinha na expectativa de que o fenômeno viria de fraca intensidade e que perduraria de curto espaço de tempo, né? A gente já tinha essa previsão, né, ao longo dos meses, a partir do segundo semestre de 2024, a gente vinha com essa previsão, Laninha vai vir, mas sempre atrasando, né? E ele acabou vindo logo em janeiro. Como o último boletim da NOAA informa, ele deve atuar janeiro, fevereiro e março, mas já deve começar a perder intensidade a partir de março, certo? Como se trata de um fenômeno de fraca intensidade, e a gente sempre tem que entender que o acoplamento entre a atmosfera, né, e esses sistemas demora um pouco, né, para sair. Ele vai sair ali por fevereiro, março, mas ainda a gente pode ter alguns reflexos, né, fevereiro não, ali para março, abril, pode-se dizer assim, ele começa a sair, migrar para uma neutralidade, mas a gente pode ainda sentir alguns reflexos como a formação de alguns corredores de umidade, como a gente já está vendo, né? Essa frequência de frentes frias ainda presente pelo sul e pelo sudeste brasileiro, e essa chuva ainda muito presente, pode-se dizer assim, na faixa norte e nordeste brasileiro, porque a gente sabe que o Laninha, um dos principais características dele é deixar a chuva mais presente na faixa norte e nordeste brasileira e deixar um pouco mais seca no sul brasileiro. De maneira geral, ele deve continuar ainda, mas de fraca intensidade, influenciando de maneira mais efetiva aí o clima brasileiro.